Ela começou com um quadro de afasia. Esse nome está muito em voga aí nos últimos dias, principalmente por causa do ator Bruce Willis, que tem uma alteração chamada afasia primária progressiva, mas nós não iremos falar disso. Mas a afasia, o que é? A afasia é um distúrbio de linguagem. Então, quando você tem algum paciente que tem alguma alteração da linguagem, seja na fala, seja na escuta ou seja na escrita, isso pode ser caracterizado como uma afasia. É completamente diferente das disartrias. As disartrias é a alteração na articulação da palavra. Então, a articulação da palavra que está ruim. E aí, eu vou dar uma dica para vocês conseguirem separar muito bem e entender aquilo que é uma afasia daquilo que é uma disartria. Qual que é a grande diferença? Então, vamos lá. Você, muito provavelmente, já teve a experiência de uma disartria. E qual que foi essa sua experiência de disartria? Então, você, numa sexta-feira à noite, saiu, aproveitou um pouco mais da sua folga e utilizou de forma, às vezes, excessiva o álcool. E o que aconteceu com a sua língua, com a sua fala? Ela ficou um pouco embolada. Então, essa é um tipo de disartria. A sua fala está um pouco alterada, a sua articulação da palavra. Já é diferente quando você fala sobre uma afasia. O que é uma afasia? Tem dois grandes grupos, na verdade, se você for olhar, tem mais de 13 tipos de afasias, mas eu vou diferenciar em dois grandes grupos das afasias ou distúrbios de linguagem. O que é isso? A afasia seria uma alteração da compreensão da linguagem, da fala, porque a linguagem é quando eu estou emitindo sons e você está compreendendo, estou emitindo um conteúdo aqui, você está compreendendo aquilo que eu estou falando. Então, ou você tem alteração na compreensão, ou você não consegue expressar as suas ideias. Então, essa é uma alteração da linguagem, tá certo? Então, é a primeira coisa que nós precisamos diferenciar. E se a gente for pensar nas afasias de expressão, é que o paciente não consegue mais expressar as suas ideias, certo? Então, esse é um tipo de afasia. E outro tipo de afasia é a afasia de compreensão. E também você provavelmente já experimentou esse tipo de afasia, que eu falo que eu brinco, é uma afasia funcional. Por exemplo, se eu pego você e eu coloco você na Polônia. As pessoas estão falando polonês lá naquela região. E você vai tentar entender e não entende nada do que eles estão falando, porque você não tem a compreensão daquela linguagem. Então essa é uma afasia de compreensão. As pessoas falam e você não entende nada. E o paciente pode ter isso durante um AVC. Você fala, ele não entende aquilo que você está falando. Isso sim é uma afasia ou um distúrbio de linguagem.